Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leiamos os versos 15, 16 e 17 do capítulo 1 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, aqui nestes versos e também nos seguintes, nós temos a restauração pessoal de Pedro e bem assim da sua autoridade apostólica. Pedro carecia de ser perdoado pelo Senhor Jesus, posto que o havia traído publicamente e de forma vergonhosa. E é bem provável que o próprio Pedro é que tenha tornado pública também perante os seus irmãos a sua própria desfaçatez. Até porque alguns detalhes do que ocorreu ali no pátio da casa do sumo sacerdote, na noite em que Jesus foi levado preso e julgado injustamente, só ele mesmo, Pedro, poderia saber. Pedro negou a Jesus, e isto está relatado nos 4 evangelhos e com detalhes muito precisos. Eu peço permissão para ler apenas o que relatou Lucas nos versos 59 a 62 do capítulo 22 do seu evangelho, porque assim lemos. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus amados, é bom lembrar que quando Jesus foi levado perante o sumo sacerdote, apenas 2 dos discípulos conseguiram entrar ali naquele local: Pedro e João. João acompanhou Jesus, mas Pedro ficou no pátio da casa, portanto, nem mesmo João estava por perto quando Pedro negou a Jesus. Somente nestes 4 versos temos algumas coisas muito particulares que somente o próprio Pedro poderia saber e vou destacá-las. Primeiro, o fato de Lucas relatar que havia se passado cerca de 1 hora da segunda vez que Pedro negara Jesus. Segundo, o fato de Lucas ter registrado que, estando Pedro ainda a negar Jesus, o galo cantou. Terceiro, e o que é ainda mais pessoal, o fato de Lucas ter relatado que Jesus, lá do alto da varanda da casa do sumo sacerdote, olhou fixamente para Pedro naquele exato momento. E quarto, o fato de Lucas registrar que Pedro se lembrou do que Jesus havia dito a ele horas antes, acrescentado ainda do detalhe que Pedro saiu daquele lugar chorando amargamente. Estas coisas são tão pessoais que ninguém mais, além dele próprio, poderia saber, a não ser que ele as contasse. E como já falei, pelo jeito, Pedro as contou. Pedro, portanto, estava e sentia-se desautorizado a assumir o cuidado do rebanho do bom pastor Jesus. Certo homem de Deus afirmou que Pedro adquiriu aquilo que ele próprio designou como sendo a síndrome do canto do galo. Pois disse esse pregador: todas as vezes que o galo cantava, lá pela madrugada,
Pedro perdia o sono, sentia calafrios, chorava e se revolvia tristemente na cama. Mas Jesus amorosamente cuidou de cada detalhe na sua restauração. Foi perto de um braseiro que Pedro negou, e foi perto de um braseiro, aceso e preparado pelo próprio Senhor Jesus, que Pedro foi instado a declarar o seu amor a ele. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes seguidas e agora foi instado a reconhecê-lo como Senhor por 3 vezes seguidas. Jesus fez por 3 vezes a mesma inquietante pergunta: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Antes da traição, Pedro julgava amar a Jesus mais do que os demais apóstolos, a tal ponto de fazer juízo sobre os demais, afirmando que se todos viessem a deixar o mestre, ele, porém, jamais faria o mesmo. Só que Pedro não bancou a sua palavra. Foi por isso que Jesus lhe perguntou na frente de todos os demais: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro foi constrangido a reconhecer que sua afirmação não era verdadeira e que ele nem mesmo amava o Senhor como de fato deveria amar. Pedro respondeu que tinha afeição pelo Senhor Jesus. E ao ser indagado pela 3ª vez, apelou para a onisciência de Jesus ao responder: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro sabia que Jesus sabia que o seu amor por ele não estava à altura. Até então, o seu amor pelo Mestre não passava de pura afeição. A cada resposta de Pedro, Jesus lhe dirigia uma palavra de ordem: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E é certo que Pedro aprendeu o que vem a ser o verdadeiro amor a Jesus, na medida em que vida afora foi atendendo ao seu comando. O comando de apacentar e pastorear o rebanho do Senhor. Pois não é possível apacentar e pastorear o rebanho de Cristo com amor, sem que se ame genuinamente o próprio Senhor do rebanho. Meu amado, minha amada, e se Jesus dirigir esta mesma pergunta diretamente a você na manhã de hoje? Fulano, fulana, amas-me mais do que estes outros? Qual será a tua resposta? Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que diálogo tremendo e que poder de restauração que teve sobre a vida desse homem. Pedro havia capitulado, havia traído o Senhor, negado o Senhor, e agora o Senhor estava ali confrontando, porque ele dizia amar o Senhor, mas ele não te amava como deveria. Ele apenas sentia afeição pelo Senhor. Mas depois desse diálogo e com o passar dos anos, e sob o comando da tua voz, de que ele deveria cuidar do rebanho do Senhor, esse homem aprendeu a te amar devidamente, no amor sacrificial, a ponto de ter sido crucificado, e ao ser crucificado, ter pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Esse homem aprendeu a amar o Senhor de forma incondicional. Louvado seja o Senhor por tão grande restauração. E nós, Senhor, também somos chamados a responder essa pergunta. Se nós de fato te amamos, que cada um de nós possa responder à altura. Não como Pedro fez na primeira vez, mas como ele o fez a partir do momento em que foi restaurado por ti. É a oração que eu faço a ti, juntamente com meus irmãos, no teu nome precioso, Jesus. A qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.